Desde sua estreia no mercado dos videogames, o PlayStation da Sony não apenas transformou a forma como jogamos, mas também se tornou um ícone cultural que transcende gerações. Com seu impacto duradouro, o PlayStation não é apenas um console, mas uma parte fundamental da história dos games. Neste vídeo, vamos ver as maneiras pelas quais a Sony tornou o PlayStation atrativo e interessante o suficiente para fazer com que as crianças, adolescentes e principalmente jovens e adultos dos anos 90 desembolsassem tanto dinheiro por essa plataforma. Você está no Docwave e essa é a história do PlayStation. Antes do PlayStation, a regra geral era que os videogames eram comercializados da mesma forma que brinquedos e outros produtos para o público mais infantil, usando cores vivas e técnicas para fazer as crianças insistirem com os pais para comprá-los. Mas a Sega tinha uma abordagem um pouco mais ousada e adolescente do que a Nintendo. Isso leva a um ponto interessante. Uma maneira de mostrar que os jogos não são apenas para crianças é incluí-los em eventos e locais para adultos. Em 97, a Sony tinha mais de 50 casas noturnas com cabines e estandes que faziam propaganda do PlayStation, oferecendo uma variedade de games demo para jogar nesses locais. Até mesmo a famosa casa noturna britânica Ministry of Sound dedicou um salão inteiro ao PlayStation nessa época. Essa ideia foi proposta por um gerente de marketing chamado Jeff Glendinning, que via que alguns adolescentes que jogavam Sega e Nintendo estava ficando um pouco mais velhos, porém continuavam a jogar videogame, mas agora frequentavam outros locais para entretenimento como essas boates. Mas tudo começou nos anos 80, quando o engenheiro Ken Kutaragi, conhecido como o pai do PlayStation, depois que ele visitou o laboratório de processamento de informações, um dos lugares mais inovadores da Sony, e ele ficou fascinado com uma tecnologia promissora chamada System G, que gerava imagens em 3D em transmissões de TV. Como a Sony não dava a mínima para o mercado de games, Kutaragi concluiu que a mudança deveria ser feita de fora para dentro, trabalhando em conjunto com quem entendia muito do assunto. Foi então que ele procurou a Nintendo, uma das pioneiras da indústria de jogos durante os anos 80. Inicialmente, a Sony não tinha o interesse no mercado de videogames, mas Kutaragi foi visionário ao perceber a evolução desse mercado. Para convencer a Nintendo a se associar à Sony, Kutaragi viajou até Kyoto, onde a sede da empresa estava localizada. Ele sabia que precisava oferecer algo valioso a Hiroshi Yamauchi, o presidente da Nintendo na época. Com uma jogada inteligente, Kutaragi propôs um chip de som baseado na tecnologia PCM, que se integraria bem com os cartuchos do Super Nintendo, que era popular na época. Essa oferta foi suficiente para convencer Yamauchi, que prontamente aceitou a ideia. A partir dessa colaboração, a ideia do PlayStation começou a tomar forma. A parceria entre a Nintendo, que dominava o mercado de jogos, e a Sony, que era especialista em tecnologia de CD-ROM, rapidamente gerou conceitos para um novo dispositivo de videogame, chamado PlayStation. Sim, PlayStation, com a escrita em duas palavras isoladamente. O conceito do projeto era simples: combinar o Super Nintendo com um leitor de CD, resultado das pesquisas da Sony e da Philips. O projeto PlayStation foi formalizado por contrato em 1990, assinado por Norio Oga, presidente da Sony, e Hiroshi Yamauchi, presidente da Nintendo. 6 meses depois, a equipe de engenheiros liderada por Kutaragi havia criado um protótipo do console, mas infelizmente ele nunca chegou ao mercado. Este é o protótipo do console que conseguia ler tanto cartuchos do Super Nintendo quanto CDs, mas que nunca chegou a ser comercializado. O PlayStation tinha potencial para ser um dispositivo promissor e poderia ter sido lançado a qualquer momento no mercado. No entanto, a parceria entre Sony e Nintendo começou a ter alguns problemas comerciais devido à tecnologia do CD-ROM. O problema estava relacionado nos direitos sobre a tecnologia do CD-ROM, que era resultado das colaborações entre Sony e Philips. A empresa europeia detinha os direitos sobre essa tecnologia, enquanto a Sony só podia oferecer o chip PCM. A Nintendo optou por fazer uma parceria com a Philips durante a CES de 91, um evento importante de tecnologia da época. Esse acordo permitiu à Nintendo mais liberdade na utilização do CD-ROM e à Philips a oportunidade de lançar seu próprio console.
Além disso, eles obtiveram os direitos para produzir jogos de franquias populares como Mario e Zelda. Kutaragi viajou até Kyoto para questionar Yamauchi sobre essas alterações, mas Yamauchi afirmou que o acordo com a Philips ainda estava de pé, apesar de terem acesso irrestrito à tecnologia do CD-ROM. A Sony estabeleceu uma equipe de gerenciamento que decidiu processar a Nintendo e continuar com o projeto PlayStation. Foi nesse momento que Norio, Oga e Kutaragi se uniram para criar um novo console do zero baseado no protótipo já desenvolvido. No entanto, o nome permaneceu PlayStation, agora com a escrita com as palavras juntas, pois a marca já havia sido registrada. Em 92, uma equipe liderada por Kutaragi foi enviada à Epic Sony, uma divisão da empresa responsável por produções musicais, que começou a apoiar os esforços de pesquisa na área de jogos. Durante o processo de desenvolvimento, Kutaragi buscava criar uma máquina similar ao System G, utilizado no laboratório de processamento de informações da Sony. Para otimizar gráficos poligonais em tempo real, ele escolheu um chip que combinava o R3000A, usado em computadores da Silicon Graphics, com um GTE capaz de processar teoricamente 1,5 milhão de polígonos por segundo, um número impressionante para a época. No entanto, convencer as desenvolvedoras a adotarem essa nova tecnologia era um desafio ainda maior. A maioria delas considerava os gráficos poligonais muito avançados para a época. Tudo mudou após a feira de arcades no Japão em 93, onde o Virtua Fighter da Sega, principal concorrente da Nintendo, apresentou gráficos 3D poligonais. Isso impulsionou a indústria de jogos em direção à era da tecnologia 3D. Depois de um período de aprendizado na indústria de videogames, que incluiu a recusa de ajuda pela Sega, a Sony Computer Entertainment foi fundada em outubro de 93. Essa divisão seria responsável pelo mercado de jogos, no qual a Sony estava prestes a entrar. A primeira apresentação oficial do PlayStation foi marcada, durante a qual cerca de 300 engenheiros de software de 60 empresas diferentes compareceram, incluindo a Bandai Namco, que desempenhou um papel significativo no apoio ao projeto. A Sony lançou o PlayStation no mercado japonês em dezembro de 94, com 100 mil unidades disponíveis no lançamento e vendas rápidas nas lojas mais populares, com muitos consoles vendidos antes do meio-dia. Mais 200 mil unidades foram disponibilizadas até o final daquele ano. O PlayStation imediatamente teve um sucesso estrondoso, tornando-se um dos consoles mais vendidos da história, com aproximadamente 102 milhões de unidades vendidas em todo o mundo nos anos seguintes, em 95 e 96. Algo que tornou o PlayStation da Sony muito mais atrativo do que a concorrência na época era a enorme biblioteca de jogos que ele oferecia em comparação com a concorrência, principalmente se usarmos de comparação o Nintendo 64 e o Sega Saturn. Falando do Nintendo 64, a Nintendo costumava ser a vencedora das guerras de consoles na maior parte do tempo, e era praticamente imbatível quando se tratava de consoles portáteis com o Game Boy. Na verdade, ainda é até os dias de hoje nesse aspecto dos portáteis. Embora possa ter havido momentos em que o Mega Drive estava à frente da dos consoles da Nintendo em determinados momentos, o Nintendinho e o Super Nintendo sempre superavam em vendas na somatória. Antes da Sega, a Nintendo estava em negociações com a Sony para criar o Nintendo PlayStation. No entanto, por várias razões, sendo uma delas é de que a Sony ficaria com uma parte muito grande dos lucros, o acordo foi totalmente cancelado, como falei anteriormente. Então a Nintendo acabaria por evitar o progresso e manter os cartuchos para o Nintendo 64, a fim de reduzir o risco de pirataria e possivelmente ter alguma exclusividade em suas próprias mídias. Houveram várias desvantagens comerciais em permanecer com os cartuchos, e isso custou muito caro para a Nintendo. No final das contas, muitos gamers resolveram dar mais atenção ao novo console da Sony, ao invés de adquirir o console da Nintendo. Em primeiro lugar, os cartuchos do Nintendo 64 eram caros de fabricar. Já os CDs da Sony custavam uma fração do preço e eram muito mais atrativos para os desenvolvedores de jogos. Em segundo lugar, os cartuchos tinham espaço limitado, o que significava que os desenvolvedores precisariam usar vários cartuchos para entregar os tipos de jogos que desejavam. Um jogo que ocupasse cerca de 12 cartuchos poderia ser compactado em 2 ou 3 CDs na plataforma da Sony. Uma combinação desses dois pontos levou desenvolvedores já conhecidos no mercado a migrarem para o PlayStation. Um exemplo disso é a desenvolvedora Square, que havia feito jogos como Secret of Mana e jogos da série Final Fantasy e Chrono Trigger, exclusivamente para a plataforma da Nintendo em gerações anteriores.
Final Fantasy VII inicialmente seria desenvolvido para a Nintendo, mas acabou sendo transferido para a Sony, tornando-se o icônico Final Fantasy que todos conhecemos. Em resumo, num dispositivo da Nintendo você podia obter jogos significativos que duravam cerca de 20 ou 30 horas de gameplay. Claro, não contando jogos pontuais como o Zelda Ocarina of Time no final dos anos 90, que poderia estender esse tempo de gameplay, mas se você quisesse criar um jogo realmente mais extenso e que durasse cerca de 100 horas ou mais, isso era muito mais fácil no PlayStation da Sony. Além disso, a Nintendo era muito rigorosa com o conteúdo que permitia em suas plataformas, o que também limitou sua biblioteca de jogos. A Sony, por outro lado, não era tão rigorosa, o que tornava mais fácil para os desenvolvedores publicarem jogos de diversas categorias e temas para o PlayStation. Isso nos leva a outra coisa, o Net Yaroze, que era uma edição especial do PlayStation que era específico para programadores amadores. O nome Net Yaroze significa algo como "vamos trabalhar em conjunto". De repente, você podia se tornar um desenvolvedor de games caseiro, o que era muito popular na Grã-Bretanha durante meados e final da década de 80 para começo dos anos 90. Com Net Yaroze circulando, os entusiastas programadores fizeram diversos títulos para o PlayStation, o que poderiam ser facilmente encontrados esses jogos em discos de demonstração que vinham com revistas de videogame. Para a maioria das pessoas, principalmente nos anos 90, o Sega Saturn simplesmente não era tão legal quanto o PlayStation, embora, em alguns aspectos, possa ser considerado um console superior pela construção do hardware. Por exemplo, o Saturn lidava muito melhor com jogos 2D do que o PlayStation, oferecendo algumas das experiências em 2D mais interessantes da história dos games. Basta olhar para todos os jogos de luta no sistema, por exemplo. Mas o fato era que as pessoas estavam sedentas para jogos em 3D naquela época. Não importava quão feios fossem os primeiros gráficos de polígonos do PlayStation e concorrentes, e quão incrivelmente bonitos a Sega poderia fazer seus sprites em 2D, a questão é que quase ninguém se importava mais com gráficos 2D. Mesmo se fossem uma obra de arte chegando a parecer um desenho animado, esse tipo de gráfico já estava sendo visto pelos entusiastas como um gráfico ultrapassado. A era dos videogames estava avançando para o 3D. Além do fato de que o PlayStation era tudo sobre polígonos, outra razão pela qual o Saturn não conseguiu competir era a diferença insana no preço de lançamento. Embora o Sega Saturn tenha conseguido chegar ao mercado algumas semanas antes do PlayStation, eles estavam cobrando cerca de $100 a mais do que a Sony. As pessoas obviamente saíram para comprar o Saturn, mas acredito que a resposta teria sido muito melhor se houvesse um bom título de lançamento, como algum game da franquia Sonic, que foi o mascote mais popular da empresa, e se a própria Sega não tivesse cometido o erro de lançar o 32X no mesmo período, como já mencionei em vídeos anteriores, confundindo os consumidores sobre o que fazer em relação ao hardware da Sega. Semelhante à Nintendo, o Sega Saturn não era tão fácil de programar em comparação ao PlayStation, o que levou os desenvolvedores a evitá-lo em uma era em que os gráficos de polígonos 3D estavam em constante crescimento. Era possível desenvolver jogos para a plataforma, mas não era tão fácil. No geral, não era o hardware do PlayStation da Sony que era necessariamente mais legal que a concorrência, e sim, eram os jogos que faziam a diferença. A Sony, com o PlayStation, estabeleceu um novo padrão para os jogos, tornando o acesso a uma era de jogos mais adultos, o que por sua vez fez com que o PlayStation parecesse uma melhor opção a longo prazo. Nesse período foi anunciado o jogo Tomb Raider, que parecia ser algo parecido com a franquia Indiana Jones, que misturava elementos de puzzle com exploração e uma parcela de ação e aventura. Embora o primeiro jogo dessa série estivesse disponível no Sega Saturn, bem como no hardware da Sony, a sequência dessa nova franquia, o Tomb Raider 2 seria exclusivo para o PlayStation, tornando o Saturn uma espécie de console obsoleto. Outra franquia que definiu essa era foi, é claro, a série Resident Evil, com jogos que levaram o gênero de survival horror a novos patamares. À medida que o PlayStation crescia em popularidade, o terceiro jogo da série de Resident Evil se tornaria um exclusivo do PlayStation. O Resident Evil 3 era simplesmente um jogo tão legal que nem a Sega nem a Nintendo podiam competir. Tanto Tomb Raider quanto Resident Evil venderam tão bem no PlayStation que muitos achavam que o sistema da Sony fosse a desenvolvedora direta de ambas as franquias. Como já mencionado, o Sega Saturn não tinha um novo jogo do Sonic, enquanto o PlayStation tinha uma série de jogos que lembravam algo do gênero, por exemplo, o Crash Bandicoot,
que foi, sem dúvida, o personagem estilo mascote mais legal da época de 32 e 64 bits, oferecendo experiências sólidas de plataforma em 3D para os jogadores, antes mesmo do icônico Super Mario 64 chegar de fato ao mercado. O PlayStation pode ter tido sua cota de jogos da franquia Street Fighter, algo que o Nintendo 64 não tinha, mas além disso, ele tinha a série Tekken, uma franquia que muitos consideravam os jogos de luta visualmente mais impressionantes já feitos. Como muitas pessoas na época, o co-criador do Virtua Fighter foi para Namco e produziu os títulos Tekken, que eram exclusivos do console da Sony. Esses jogos, que mapeavam os membros dos lutadores para diferentes botões, eram simples o suficiente para qualquer um pegar e jogar, e acabaram se tornando a série de jogos de luta mais vendida do final dos anos 90 no Japão. O Saturn da Sega pode ter tido o Daytona, USA e Sega Rally, porém o PlayStation da Sony definitivamente tinha muitos jogos de corrida, como o Ridge Racer, mas entre todos eles, nenhum foi mais icônico do que Gran Turismo, um jogo de simulação de carros criado por Kazunori Yamauchi. Já a franquia Metal Gear pode ter aparecido no MSX e no Nintendinho anteriormente, mas a obra-prima e a real fama da série chegaria ao PlayStation da Sony. O Metal Gear Solid frequentemente é considerado o jogo favorito de muitos. A obra-prima de Hideo Kojima causou furor ao oferecer uma história épica repleta de reviravoltas, combinando-as com ação-aventura em 3D com elementos de stealth, uma fórmula de jogabilidade que seria tão imitada no futuro que agora 90% dos jogos AAA usam esses elementos. E tudo começou no PlayStation. Claro, esses são apenas alguns dos jogos que inovaram em gêneros inteiros de jogos no PlayStation, e isso apenas para citar alguns exemplos do que a fantástica biblioteca desse sistema tem a oferecer. Uma das coisas que os executivos de marketing da Sony conseguiram fazer foi convencer os jogadores a comprar seu sistema com base na biblioteca de jogos. Se os jogadores não foram fisgados pela incrível campanha de marketing da Sony nos primeiros dias da guerra dos consoles, muitos venderam seus Saturns e Nintendo 64 ao perceberem que o PlayStation oferecia muito mais opções em seu catálogo. Com o PlayStation original, a Sony capitalizou sua popularidade e estabeleceu sua marca utilizando sua vasta biblioteca de jogos. E no ano 2000, a Sony lança o PS1, uma versão menor e mais elegante do PlayStation original, sendo que algumas versões desse PlayStation menor vinha com anexos de tela LCD de 5 polegadas, permitindo que os jogadores jogassem jogos de PlayStation sem a necessidade de uma TV. Na estreia da Sony no mercado dos videogames, eles podem não ter tido a experiência dos concorrentes, mas com um console acessível, poderoso e repleto de jogos incríveis, eles não apenas conseguiram encontrar um lugar no coração dos jogadores, mas também moldaram a indústria de videogames de maneira importante. Com seu marketing inovador, biblioteca de jogos expansiva e abordagem direcionada a um público mais maduro, a Sony transformou o PlayStation em algo mais do que apenas uma plataforma de jogos, tornando-o um símbolo cultural dos anos 90 e início dos anos 2000, pelo menos aqui no Brasil, e obviamente um marco na história dos videogames. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal. Confira também outros vídeos sobre esse tema. Tem esse aqui que eu falo sobre o GameCube, e também tem esse que abordo sobre a revolução do Nintendo 64 na década de 90. Até mais!